A velha escola de Santo Antônio do Sapucaí era um edifício de construção imponente, com paredes amarelas desgastadas e janelas quebradas. O povoado pequeno e esquecido parecia ter parado no tempo, e a escola, que outrora pulsava vida, agora estava repleta de sombras. Os moradores sempre relataram coisas estranhas que aconteciam por lá, mas ninguém se atrevia a entrar. Diziam que, em noites silenciosas, era possível ouvir passos no corredor vazio. Passos que ecoavam como se alguém ainda estivesse esperando por suas aulas. Foi numa tarde chuvosa que Lucas, um jovem curioso e inconformado com as histórias que ouvira, decidiu explorar aquele lugar. Ele tinha ouvido os relatos de sua avó, que sempre falava sobre os alunos que desapareciam, sobre como as risadas tinham se transformado em lamentos. Com a câmera na mão, e a determinação de um sábio imprudente, ele adentrou a escola. Assim que os pés de Lucas tocaram o chão de madeira, um rangido longínquo pareceu acompanhar o movimento. A atmosfera era densa, quase palpável, como se o ar estivesse impregnado de histórias não contadas. As paredes estavam tingidas de mofo, e os retratos de antigos diretores pareciam segui-lo com seus olhares tristes e cansados. Ele caminhou pelos corredores, passando por salas de aula onde os quadros ainda preservavam resquícios de giz, as marcas de um passado que se negava a se apagar. O eco de seus passos quebrava o silêncio, mas, a cada passo, algo na escola parecia vibrar em resposta. Foi quando ouviu o primeiro sussurro, tão baixo que poderia ser confundido com o vento. As palavras não eram claras, apenas uma melodia indistinta que o chamou. A curiosidade superou o medo, e ele continuou sua exploração. Nas escadas, a luz do dia se dissipava rapidamente, deixando sombras longas e inquietantes. Ao visitar uma sala de reuniões, encontrou um velho diário, despedaçado e empoeirado. As páginas, amareladas, continham anotações de um professor que havia desaparecido naquele mesmo local há mais de 40 anos. O professor falava sobre visões obscuras, emoções se perdendo no ar, o desejo de se conectar com aqueles que se foram. As últimas linhas eram um grito silencioso: se eu não voltar, escutem os passos. Lucas sentiu um arrepio na espinha. Ao olhar pela janela, viu uma pequena figura sentada no chão do pátio, uma criança com um uniforme escolar. Ela parecia esperar por algo. O coração de Lucas disparou. Olhando de volta para o diário, não conseguia decidir se deveria sair ou seguir os passos que o guiaram até ali. Instintivamente, uma voz interna o dizia que ele deveria ir até a criança. Aquela decisão o levou a arrastar os pés pelo corredor, até que os sussurros se tornaram mais claros, ecoando pelo espaço vazio. Assim que ele atravessou a porta do pátio, a figura desapareceu. Um frio cortante envolveu o ambiente, e a primeira coisa que sentiu foi a ausência do som. O silêncio era tão intenso, que seus próprios pensamentos pareciam uma forma de invasão. Lucas correu em direção ao local onde a criança estivera, mas o pátio estava deserto. Neste momento, um novo impulso encheu Lucas de desespero. Ele decidiu voltar, mas ao tentar retornar para a escola, percebia que não conseguia encontrar o caminho. Os corredores pareciam ter mudado, as paredes se movendo, e os passos agora eram mais pesados, como se alguém o seguisse. Ele parou em uma sala vazia, observando a porta que levava de volta ao corredor. As sombras dançavam ao redor dele, criando uma sensação de claustrofobia e opressão. Desesperado, Lucas gritou, mas sua voz se perdeu na vastidão vazia. Então, os passos começaram a ficar mais claros, como se corressem para ele. O som insistentemente martelava em sua mente, cada vez mais próximo. Ele se virou, mas não havia ninguém. Era como se a escola estivesse viva, como se cada elemento do edifício estivesse absorvendo sua energia, suas emoções. E então ele se lembrou da frase do diário: se eu não voltar, escutem os passos. Lucas caiu de joelhos, sem saber se aquilo tudo tinha sido apenas uma ilusão. Os passos, agora em perfeita cadência, o cercavam. Desesperado, ele fechou os olhos. Quando abriu novamente, a sala estava vazia. Nenhuma visualização do que acabara de acontecer. E do lado de fora, uma campainha antiga soou, como se o dia estivesse retomando seu curso. Quando Lucas finalmente saiu, o sol já havia se posto.
Ele valeu-se do reflexo de uma poça de água ao lado da porta. O que ele viu o fez tremer. Seu próprio olhar refletia não apenas medo, mas algo mais sombrio, um entendimento apagado, um tipo de vazio que não poderia ser explicado. Ele nunca soube se havia encontrado o que buscava, mas uma coisa foi certa. Desde aquele dia, a velha escola continuava a guardar seus segredos, e Lucas se tornara parte deles, escutando os passos sem conseguir escapar.